A gente às vezes se pergunta por que o Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, insiste tanto em privatizar tudo, segundo ele, Banco do Brasil, Petrobras. E aí a gente vai entender o que ele quer na realidade através dessa notícia aqui dada pela Folha de São Paulo. Empresas de Guedes e Campos Neto, o Campos Neto é o presidente do Banco Central, em paraísos fiscais, provocam suspeitas de conflitos de interesse. Aqui a notícia é um tanto ambígua, não é? Mas se a gente for lá no corpo da matéria, como a gente costuma dizer nas redações, está mais claro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mantêm empresas em paraísos fiscais. Paraísos fiscais, a gente sabe muito bem que são aqueles paraísos para onde transferem seu dinheiro, né? Aqueles grandes empresários que têm dinheiro de sobra no país e não quer comprometer as suas grandes riquezas. Situação em que pode haver conflitos de interesses, segundo especialistas, e já levanta questionamentos entre parlamentares. Ora, a Folha, a gente tem que louvar a Folha, porque foi o único órgão da grande imprensa que divulgou a informação. Porque o Globo, o Estadão, nem passou longe. O mesmo se pode dizer das grandes redes de televisão, que têm interesse justamente nas privatizações que prometem o Paulo Guedes. Ora, e são exatamente os dois, digamos, donos, um da economia e outro das finanças. No caso, Paulo Guedes da economia e o Roberto Campos Neto, presidente do agora autônomo Banco Central do Brasil. O homem que cuida da nossa moeda, não é? E que deveria estar mais voltado para os interesses do país e não para proteger suas finanças lá fora. Agora, o pobre do grande público não vai tomar conhecimento desses fatos, né, arrepiantes. Por quê? Porque a própria mídia se encarrega de escondê-lo, se não com esse tipo de matéria aqui da Folha, pela censura completa dos outros grandes veículos da chamada mídia corporativa. E agora, como é que se chegou a essa conclusão? A existência desses investimentos, não é, no caso da presença do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto nesses paraísos fiscais, foi revelada neste domingo por veículos como a revista Piauí, que é da própria Folha, e o jornal É o País da Espanha, que participam do projeto de Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ. Os documentos fazem parte da Pandora Papers, investigação sobre paraísos fiscais promovidas pelo tal consórcio. Parlamentares da oposição disseram que vão acionar o Ministério Público Federal para investigar as revelações. Eles também pretendem convocar Guedes e Campos Neto para darem explicações na Câmara dos Deputados. Vamos ver se esses deputados aqui da oposição vão ter número suficiente para convocar esses dois grandes big shots, tanto da imprensa quanto da mídia, porque são protegidos pelo grande aparato midiático. Ainda diz o jornal Folha de São Paulo que o líder da oposição na Câmara, Alexandre Molon, considerou os fatos como um escândalo que violam o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal
e afirmou que eles deveriam levar à demissão do ministro. O Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe, em seu artigo 5º, investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas. Nós, da oposição, vamos propor a convocação do ministro e do presidente do Banco Central para prestar esclarecimentos à Câmara dos Deputados e entrar com representação no Ministério Público Federal por improbidade administrativa contra ambos, prometeu o Molan. Guedes, que é o Paulo Guedes, se tornou o principal alvo de críticas dos congressistas, apesar de as publicações, no caso da Pandora Papers, do escândalo da Pandora Papers, também trazer informações semelhantes sobre Campos Neto. Quer dizer que o ministro que ataca todos os incentivos fiscais da indústria brasileira, e em especial a Zona Franca de Manaus, tem offshore em paraíso fiscal para não pagar imposto no Brasil? Não é uma questão legal. É uma questão ética e de coerência com o discurso, questionou o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, em uma publicação no Twitter. Aqui a Folha ainda explica que offshore é um termo em inglês usado para definir empresa aberta em outros países, normalmente locais, onde as regras tributárias são menos rígidas e não é necessário declarar o dono, bem, a origem e o destino do dinheiro. Ou seja, são empresas praticamente fantasmas, porque ninguém sabe quem são os donos dessas empresas. E lá estão o nosso ministro da Economia, o todo-poderoso Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Esse Roberto Campos Neto, na realidade, ele é neto daquele famoso Roberto Campos, o homem, que, como embaixador do Brasil em Washington, trabalhou pela queda do presidente João Goulart em 1964 e foi um dos principais artífices da derrubada do presidente por aquele golpe militar daquele ano. E por causa disso, o Roberto Campos depois se tornou ministro todo-poderoso do planejamento, que era uma espécie de chefe da economia naquela época. E ele, por causa de suas ligações com os Estados Unidos, ele era tratado como Bob Fields. Bob, que é o short name, um apelido de Roberto em inglês, e Fields, que é a tradução de Campos, em inglês. Então dava Bob Fields. E aí a gente vê aqui o Bob Fields Neto nessa tramóia.